Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise de Materiais com Feixes Iônicos. Esse é um curso treinamento para as técnicas de caracterização de materiais que são disponíveis no LANF, LANF-USP. Essa é a aula de número 5, é a terceira aula de uma sequência de fundamentos. Hoje nós vamos discutir danos e sputtering. E essa é a última aula de fundamentos. Na próxima aula nós vamos ver a instrumentação nuclear. Bom, o curso tem sido longo, mas a intenção é que a gente cubra os assuntos pertinentes às técnicas de caracterização de materiais. E essa semana é a primeira semana onde nós teremos um tutorial na sexta-feira, às 4 horas. Eu espero que quem puder se juntar a nós, por favor, conecte nesse horário. A aula dessa semana, o tutorial dessa semana será com o Vitor Aguiar. A bibliografia para a aula de hoje, eu vou voltar para alguns livros que a gente já comentou nas aulas anteriores. Ion Solid Interactions, do Nastase. String, The Stopping and Range of Ions in Matter, do Ziegler. Outro livro, Fundamentals of Ion Irradiated Polymers. E o Atomic and Nuclear Analytical Methods, que eu tenho recomendado em todas as aulas. Basicamente, hoje nós vamos ter algumas discussões que são divididas em duas partes, uma relacionada a danos de poder de freamento nuclear e outra relacionada a danos de poder de freamento eletrônico, né? Então, esses dois livros primeiros aqui são da parte de danos de freamento nuclear e esse aqui de freamento eletrônico. Bom, essa é a nossa figura de todas as aulas, onde a gente discute no que os conceitos da aula que a gente está tendo se encaixam na análise, né? Então, nós definimos esse sistema de coordenadas, onde o feixe incide na amostra com um ângulo de entrada, ele freia entrando na amostra, ao longo do seu processo de freamento, em diversas profundidades, ocorrem interações do feixe com os átomos do material. Essas interações produzem algum produto que vai na direção do detetor, né? Então, na aula de fundamentos de interação de íons com a matéria, nós aprendemos a calcular como esses íons são freados no caminho de entrada, e se o produto dessa interação for também um íon, a gente também conseguiu calcular como esse íon perde energia no caminho de saída, né? Se o produto dessa interação for um fóton, então a gente conseguiu, na aula passada, calcular como esse fóton, o conjunto de fótons gerados em cada uma das profundidades, vai ser atenuado antes de chegar na superfície, até chegar no detetor. Na aula de hoje, o que a gente vai ver são as consequências da interação do íon no material, né? Basicamente, nas aulas passadas e nas próximas aulas, o que a gente vai se preocupar é o que acontece com os íons quando eles entram no material. Que tipo de interação acontece, qual é o produto que vai ser detectado, e etc. Quais são as probabilidades de ocorrerem interações, etc. Hoje é uma aula focada na gente entender o que acontece com a amostra, né? Então, a técnica em si, ela se preocupa com a interação do íon com a amostra e o que você vai detectar. Mas esse processo de interação tem consequências para a amostra. Ela pode gerar danos na amostra, e é isso que a gente vai discutir hoje, porque esse assunto é muito importante, né? É uma aula onde ela serve mais para tranquilizar a pessoa que quer usar essas técnicas, de acordo com os danos que podem ser causados, mas também serve para dizer que existem consequências, quer dizer, pode ser que alguma coisa aconteça. Então, a aula de hoje é para a gente ter em mente quais são os efeitos que podem ser causados e como a gente pode
mitigar esses efeitos, ou como a gente pode atenuar esses efeitos para produzir uma análise não destrutiva nas amostras. Então, basicamente, o que a gente quer saber é se a radiação causa danos em materiais, né? Nessa aula eu vou focar especificamente em feixe de íons, mas eu vou fazer alguns comentários a respeito de feixe de nêutrons também, eventualmente feixe de prótons. Eu quero saber quais são os danos que são causados, como eles são causados e quais as amostras que são mais sensíveis a esses tipos de danos. E por último, o que eu quero saber, e o que vai permear a discussão da aula, é se é possível controlar esses danos, como a gente faz isso e quais são as consequências desses danos para as amostras. Bom, nas duas aulas de fundamentos, nós vimos alguns processos de interação de íons com a matéria e de fótons com a matéria. A gente viu, no caso de íons, por exemplo, que ocorrem as colisões binárias, a gente viu alguns limites de quando a massa é muito maior do que o projétil, ou quando a massa é muito mais leve que o projétil, viu separação dos poderes, do poder de friamento nuclear, do poder de friamento eletrônico. E para o caso dos fótons, a gente viu que podem ocorrer ionizações, podem ocorrer espalhamentos dentro da amostra, enfim. Aqui é uma figura que sumariza essa discussão. Basicamente, o que acontece aqui para alfas e prótons é que, num determinado trecho do caminho de entrada, tanto as partículas alfa quanto os prótons, eles interagem predominantemente com os elétrons, né? No caminho da alfa é um trecho menor, porque o poder de freamento contra o movimento da alfa é muito maior, né? É maior para alfa do que para prótons, e no final do caminho o que acontece é que podem ocorrer as colisões binárias entre o próton e a alfa e os átomos do material, e existe essa distinção desses dois movimentos. Para o caso de elétrons, existe um efeito de perda de energia devido à interação do elétron com os elétrons do material, mas também pelo fato deles serem freados, são produzidos muitos fótons. Dependendo da energia, pode ser que ocorra, sim, alguma colisão com os núcleos. Então, além dos processos que ocorrem, por exemplo, para prótons, os elétrons também perdem energia por irradiação de uma forma bastante significativa, né? Quando a gente discutiu os processos de perda de energia dos íons na matéria, o que eu disse era que aqueles processos radiativos que ocorriam muito para energias muito altas, eles não eram importantes, mas para o caso de elétrons é bastante importante. E no caso de fótons, os fótons vão interagir com os elétrons da eletrosfera do material, podem produzir ionizações. Para energias muito altas, podem até provocar recuo do átomo da amostra, como a gente viu por efeito fotoelétrico, por efeito de produção de pares, né? Mas, majoritariamente, o que acontece é a interação do fóton com com o material. A gente pode caracterizar os efeitos nos materiais como sendo efeitos primários e efeitos secundários. Como é que a gente pode definir isso? Primeiro, qualquer que seja o tipo de radiação que entra, ocorre uma transferência de energia, seja para o elétron ou para os elétrons ou para os átomos do material, né? A gente pode, por exemplo, no caso dos íons, ali no final das trajetórias, pensar naqueles processos de colisões binárias, né? Onde ocorre a colisão do íon com um átomo inteiro. Mas também pode ocorrer, ao longo do começo ali da trajetória, onde ocorre muita interação com os elétrons, uma série de ionizações, seja de camadas internas, camadas externas, né? Para o caso das colisões binárias, o que se espera é que, com a colisão, haja uma transferência de energia cinética para o átomo da amostra, e isso resulte num deslocamento atômico, né? Então, aquele átomo que recebeu a colisão, ele vai ter um movimento de recuo, e esse movimento de recuo pode tirar esse átomo da posição original. E para o caso de interação com os elétrons, as ionizações, etc., o que você espera é que ocorram as quebras moleculares, né? Então,
dependendo de qual é o elétron que o íon está interagindo, e você não tem controle sobre isso, o que ocorre é a quebra de ligações entre os átomos da amostra, né? Aí o que acontece depois disso a gente caracteriza como efeito secundário, né? Por exemplo, no caso de uma colisão binária de um íon com um átomo da amostra, o átomo recua, mas ele, dependendo de qual energia que ele tem, ele sai da posição original dele e inicia uma cascata de colisões, né, com outros átomos vizinhos, né? Então ele pode gerar uma série de deslocamentos dos seus átomos vizinhos por colisões que são um efeito secundário da colisão primária do íon. Nesse sentido, pode haver um reordenamento dos átomos da amostra, né? Você pode ter, por exemplo, uma amostra cristalina e ela ter localmente a sua ordem desfeita por conta dessas colisões binárias, né? No caso de você produzir a interação com os elétrons e promover as quebras moleculares, os elétrons que saem da molécula que recebeu a interação primária, pode gerar ionizações vizinhas, né? Isso também pode ocorrer. E tem uma questão importante, que a gente vai discutir mais para frente, que é com relação à mobilidade dos fragmentos dentro do material, né? Se esses fragmentos moleculares eles tiverem mobilidade dentro do material, é provável que depois da quebra a ligação não seja refeita, né? Então você pode ter que ocorre uma quebra molecular, aqueles dois átomos que estavam ligados não estão mais, um deles eventualmente se movimenta e ele não está mais apto a restabelecer a ligação molecular com com a sua ligação original, né? Então, isso tem uma relação com a estabilidade térmica, como a gente vai discutir mais para frente. Mas, basicamente, a gente caracteriza esses dois tipos de efeitos, os primários e os secundários. E como é de praxe nesse curso, eu vou discutir qualitativamente esses fenômenos, mas eu vou me concentrar mais nos efeitos primários e vou falar sobre as consequências dos secundários. Basicamente porque são os primários que iniciam todo esse processo, e se a gente entende os processos primários, a gente pode mentalmente desenvolver uma cadeia de eventos a gente pode imaginar uma cadeia de eventos iguais aos eventos primários, formando os efeitos secundários. Mas o que a gente está interessado em saber é microscopicamente ali o que acontece naqueles pontos de interação. E aí a gente vai olhar para os pontos mais profundos, onde ocorre a interação de colisões binárias, mas a gente também vai olhar para os pontos mais superficiais, onde o que a gente espera é que ocorram mais as quebras moleculares, né? Então, essa aqui também é uma figura que a gente discutiu na aula de interação de íons com a matéria, onde a gente separou a trajetória do íon em duas partes. Então, tem uma parte onde se predomina o poder de freamento eletrônico, os íons eles são freados pela interação com os elétrons. Esses elétrons eles recebem a energia transferida do íon e desempenham uma determinada trajetória dentro do material, né? Existe um alcance para esses elétrons atingirem, e todos os danos que esses elétrons vão causar, eles se restringem a esse raio de interação, né? Então, basicamente, é o que a gente espera que tenha um núcleo desse traço que seja bastante... que tenha uma concentração de eventos primários muito grande, e aqui, mais para fora, você tem uma região de penumbra, onde você tem os efeitos secundários. Mais profundo na amostra, depois que o íon perdeu a energia e aumenta a probabilidade das colisões binárias, aí o que acontece são perdas de energia mais significativas para cada colisão, né? Antes, com os elétrons, a perda de energia para cada elétron era muito pequena, mas o número de colisões era muito grande. Aí a gente passa por um regime diferente, onde a perda por colisão é muito grande, mas as colisões são poucas, né? Porque agora o íon passa a colidir com o núcleo do material, né? Então,
Nesse ponto, o íon passa a ter uma trajetória mais errática, né, mais dispersa aqui, e ele acaba interagindo com os átomos diretamente. Bom, eu vou caracterizar os danos de duas formas. Eu vou dizer que existem os danos físicos e os danos químicos. O que são os danos físicos? São aqueles danos gerados por deslocamentos atômicos e da posição original dos átomos. Né? Então, aqui, o que eu estou fazendo é atrelando os danos físicos ao poder de freamento nuclear. E também tem os danos químicos, que são aqueles gerados pelas quebras das ligações químicas e seus rearranjos. Então, eu estou dizendo que esses danos químicos, eles têm relação com o poder de freamento eletrônico. Esse aqui é um slide que a gente usou na aula de interações de íons com a matéria para dizer o que acontece com os íons entrando no material. E o que eu disse, basicamente, era que a grande maioria dos íons passa direto pela rede, interagindo com os elétrons do material. Então, esses aqui seriam íons provocando danos do tipo químico. Enquanto esses íons que são pouco desviados, eles perdem energia aqui na colisão com os núcleos, mas essa energia ela não é exatamente dissipada ou produz um dano na amostra. Ela produz aquecimento, como a gente vai ver em alguns slides. Mas existem alguns poucos que a colisão é frontal, né? É uma colisão frontal, a transferência de energia é muito grande, e você acaba deslocando esses átomos das suas posições originais. E o que acaba acontecendo é que aquela posição onde o átomo estava acaba ficando vazia. Né? Isso tem consequências para a amostra, porque o arranjo atômico, o arranjo dos átomos na amostra, ele tem ele depende do histórico da amostra. Né? Em alguns casos, você, por exemplo, deixa a amostra esfriar muito lentamente, então os átomos estão em posições de menor energia, mas também tem o fato de que os átomos estão aqui submetidos a potenciais, então a ligação entre a rede total depende da presença de todos os átomos. Então, a ausência de um átomo num determinado lugar enfraquece a ligação de outros átomos vizinhos. Então, vamos começar discutindo os danos físicos. Né? Os danos físicos são aqueles que são causados pelas colisões binárias, eles têm uma transferência de energia significativa do íon para o átomo da amostra, eles geram os deslocamentos atômicos, podem gerar essa cascata de colisões para os efeitos secundários, né? E eles têm consequência para a reordenação do material. A principal consequência dos danos físicos são a formação de vacâncias, né, e a geração de átomos intersticiais. Porque se você está incidindo os íons na amostra, algum momento esse íon vai parar e ele pode ficar parado naquela posição onde ele perdeu toda a energia dele. Outra coisa que pode acontecer é que aquele átomo que você removeu da posição original, ele vai sofrer colisões com os átomos vizinhos e também vai parar em algum lugar. Né? Então, esses dois elementos que ficam parados em regiões que é dado pela sua energia cinética, basicamente, eles vão formar átomos intersticiais. Isso depende em que profundidade ele vai ficar, depende da massa, depende da energia inicial, depende da energia de ligação do átomo na amostra. Né? Então, a gente vai discutir um pouco qualitativamente o que acontece. E para isso, eu vou imaginar aqui com vocês um sólido bidimensional constituído por 16 átomos. Então, aqui temos os átomos distribuídos aqui nesse meu sólido imaginário. Esse é um sólido unidimensional. Então, os átomos aqui eles estão ligados entre si e essa ligação é simbolizada por essa linha. Então, eu vou explicar os efeitos imaginando que o íon incide nesse material e a gente vai discutir o que acontece aí. Para isso, eu vou relembrar aquele conceito das colisões binárias que a gente viu na aula de interação de íons com matéria. Né? Então, a gente basicamente derivou as expressões do fator cinemático de espalhamento e do fator cinemático de recuo.
Então, tem um íon incidindo num átomo da amostra, o íon sai espalhado com um ângulo θ e o átomo da amostra sai em movimento de recuo no ângulo φ. O fator K é a proporção de energia que permanece com o íon depois da colisão. Né? Então, se eu pegar a energia inicial do íon e multiplicar pelo fator K, eu sei a energia final do íon depois da colisão. E o fator cinemático de recuo é a fração de energia que é transferida para o átomo depois da colisão. Então, se eu multiplicar esse fator R pela energia inicial do íon, a gente sabe qual é a energia final do átomo, depois da colisão. Então, grande parte da nossa discussão hoje vai girar em torno desse fator R, porque é ele que vai definir se vai ocorrer um determinado dano físico ou não. Também é importante a gente definir algumas coisas com relação ao nosso sólido. Né? Por exemplo, vamos definir a energia de deslocamento, que é a mínima energia necessária para você deslocar o átomo da sua posição original até uma posição onde ele não seja capaz de retornar à sua posição original. Né? Ou seja, é uma distância, esse átomo ele vai ter que recuar uma distância até que ele se livre daquele potencial de aprisionamento que originalmente mantinha ele na posição original. Também tem a energia de ligação à rede, que é a energia que mantém o átomo preso naquela posição, né? A energia do potencial, do posto de potencial. Né? Então, se você olhar localmente, cada um desses átomos no material, ele está preso num potencial, que é uma composição de diversas contribuições de potenciais eletrostáticos dos seus vizinhos, né? E cada átomo está aqui nesse poço. Né? A energia mínima para que você remova esse átomo desse poço é a chamada de energia de ligação à rede. Também tem a energia de ligação à superfície, que é a mínima energia necessária para você remover um desses átomos que estão aqui na borda do sólido, né, para fora. Note que esse cara que está dentro do material, ele está ligado a 4 átomos, enquanto esse cara que está na superfície, ele está ligado só a 3. Esse outro aqui que está no cantinho, ele está ligado só a 2. Então, existe uma energia diferente para essa ligação, para energia de ligação para esses átomos da superfície. Bom, então nós definimos essas 3 energias: energia de deslocamento, energia de ligação à rede e energia de ligação à superfície. E a gente vai discutir os danos que são gerados a esse material de acordo com essas 3 definições. Né? Vamos pensar, por exemplo, que tem um íon, ele entra no material e ele faz a sua primeira colisão com um átomo que esteja lá dentro do material. Né? Essa colisão a gente pode tratar como aquela que a gente viu na aula de fundamentos de interação de íons com matéria e calcular qual é a energia transferida para o átomo usando o fator o cinemático de recuo. Né? Então, a energia que é transferida para o átomo é R vezes E0, né? E o R é esse fator aqui. Na literatura, a gente chama esse íon que bateu no átomo de Primary Knock-on Atom, pKa. Ele é a primeira, que knock-on a gente pode traduzir como sendo colisão, né? É o primeiro átomo que colide. E esse átomo que recebe a colisão do íon, a gente chama de primary recoil, é o recuo primário. Veja que aqui nesse desenho que eu fiz, o átomo ele sai em movimento de recuo e ele, em princípio, colidiria com esse outro átomo aqui, gerando um evento secundário. A gente já vai discutir isso. Vamos primeiro nos focar nessa primeira colisão primária. Então, o que acontece? Se a energia que é transferida para o átomo, a energia que ele fica depois da colisão, for maior do que a energia de deslocamento, o que ocorre é que se forma uma vacância, né? Aqui é onde tinha um átomo, passa a não ter átomo mais, né? E o átomo ele se propaga com uma energia
que vai ser igual a E2, dado por essa expressão aqui, menos a energia de ligação à rede. Então, o íon transfere energia para o átomo ele sai dessa posição original, mas para ele sair dessa posição original, ele acaba gastando parte da energia que ele recebeu, né, sendo a energia de ligação da rede, e o resto da energia é a energia cinética dele dentro do material. Né. Se a energia que é transferida para o átomo for maior do que a energia de ligação, mas for menor do que essa energia de desligamento, o que acontece é que esse átomo ele sai da sua posição original, mas ele não tem energia suficiente para se livrar da sua redondeza, e aí ele acaba voltando para cair no poço novamente. E quando ele faz isso, nesse movimento de retorno, ele acaba oscilando dentro da sua posição original, e essa oscilação se propaga na rede do material em forma de fônons, né, em forma de aquecimento. Então, o que acontece para o caso de que você transfere uma energia para o átomo, mas ela não é suficiente para ocorrer a liberação do átomo, é que você transforma em aquecimento da amostra. Isso é traduzido aqui nessa expressão. Aqui, N de T, na verdade, deveria ser N de E, é o número de vacâncias produzidas para uma determinada energia. Então, se a energia do átomo 2, do átomo aqui, a energia que é transferida para o átomo, o E2, for menor do que a energia de deslocamento, você não causa nenhuma vacância. E nesse caso, você pode produzir aquecimento. Se a energia for maior do que a energia de deslocamento e da ordem de menor do que 2 vezes a energia de deslocamento, você acaba gerando só uma vacância, que é a vacância original dele. Isso porque se ele não tem 2 vezes a energia de deslocamento, ele não vai conseguir transferir energia para os seus colegas vizinhos a ponto de que eles tenham em si a energia de deslocamento para sair da sua posição original. Né? Então ele precisa superar a energia de deslocamento para que ele consiga transferir essa energia para os seus colegas vizinhos. Mas se a energia que é transferida para o átomo for maior do que 2 vezes a energia de deslocamento e for assim para cima, o que acontece é que você vai gerar um número de vacâncias que vai ser igual a energia E2 dividido por 2 vezes a energia de deslocamento. Então, pode ser que você gere nenhuma vacância, uma vacância ou várias vacâncias, né? Mas as condições de geração são diferentes. Esses valores de energia de deslocamento, eles são valores tabelados, né? Então, aqui tem uma tabela que você pode encontrar no livro do Nastase, Ion Solid Interactions. Tem algumas energias típicas, por exemplo, 25 electronvolts é a energia de deslocamento de átomos de carbono em grafite, 35 em diamante, né? Você pode ter, por exemplo, silício 13 electronvolts e assim por diante. Né? Veja aqui, por exemplo, tungstênio 38, né? Então, 38, 40, ouro 36, então são sempre algumas dezenas de electronvolts, né? Mas tem aqui um valor máximo aí no valor perto do 40. Mas uma coisa é importante, porque quando você tem um sólido cristalino, uma organização dentro do material, essa energia de deslocamento ela tem direções preferenciais, não são todas, não é sempre que o átomo vai ser deslocado da sua posição original com essa energia. Ela depende da direção. Né? Então, aqui tem, para alguns sólidos que são cristalinos, você tem uma média da energia de deslocamento que ela depende, sim, de como esse átomo sai, qual é o ângulo qual é a direção da velocidade dentro da célula unitária do cristal. Né? Então, tem que se atentar para esse fato também. Como eu tinha dito alguns slides atrás, depois que você forma a vacância, o íon e o átomo eles vão parar em algum lugar, né? Eles vão ficar em algum lugar. Por exemplo, aqui o átomo da amostra vai ficar nessa posição, gerando tensões aqui dentro da rede cristalina, e em princípio ele não está ligado, ele está solto aqui,
só gerando, ocupando o espaço, empurrando os átomos vizinhos para poder ocupar esse espaço aqui. O íon é a mesma coisa, ele vai estar aqui no meio, não necessariamente ligado, né? E para o caso, por exemplo, dos íons que a gente usa no LANF, que são hidrogênio e hélio, o que é bastante provável que aconteça é que, como eles são átomos bem pequenininhos, é que ocorra um processo de fusão e depois eles saiam do material, né? Eles não vão ficar lá presos na rede, né? Eles são muito pequenininhos, eles vão difundir. Mas os átomos da amostra, eles vão ficar lá, vão ficar tensionando a rede em algum ponto. Esses dois átomos que ficam lá parados, no meio dos planos cristalinos, aqui desse sólido, a gente chama de átomos intersticiais, né? Uma coisa que vale a pena a gente discutir é o seguinte: se a gente pegar esse fator cinemático de recuo, a gente pode chamar de C a razão entre M2 e M1, e reescrever esse fator cinemático de recuo como sendo uma expressão, fazendo uma avaliação da máxima energia transferida para o átomo, ou seja, para quando o φ é zero, e a gente encontra essa expressão simples aqui para o fator cinemático de recuo, 4C dividido por C mais 1 ao quadrado, né? A gente pode fazer um gráfico, como é o que está aqui. Por favor, prestem atenção de que o eixo X ele está em escala logarítmica, né? Em escala linear, esse gráfico não é simétrico, né? Então, o que a gente nota é que tem máxima transferência de energia para o átomo da amostra quando o M2 sobre M1 é igual a 1. Né? Então, a energia a máxima transferência de energia, o fator cinemático de recuo é igual a 1, ou seja, toda a energia transferida, se ocorre uma colisão entre o íon e um átomo da amostra, para quando as massas do íon e do átomo são iguais. Se a gente usar feixes de hidrogênio e de hélio, significaria que tem hidrogênio e hélio na amostra, né? Essa é a situação onde há a maior transferência de energia. Mas esse fator cinemático de recuo, ele cai rapidamente, né? Veja, por exemplo, que é interessante a gente definir aqui o ponto onde o fator cinemático de recuo máximo é igual a meio, ou seja, metade da energia é transferida. Por que eu estou fazendo esse cálculo? Eu quero saber até onde, mais ou menos, ocorre a maior taxa de transferência de energia. E para o caso de um feixe de prótons, isso ocorre lá pela massa do lítio 7, mais ou menos. Então, isso significa que do lítio para cima, a transferência de energia do próton para esse átomo é bem menos eficiente do que do lítio para trás, né? E para o caso de um feixe de hélio, esse limite estaria no sódio, né? Então, do sódio para cima, a transferência de energia é bem menos eficiente, né? Isso é importante a gente definir, porque quando a gente faz as técnicas de feixes iônicos, a gente escolhe um feixe de acordo com a informação que a gente quer obter da amostra. No LANF, 95% das situações, a gente analisa as amostras com hidrogênio ou com hélio. São muito raras as situações onde a gente usa um feixe diferente disso, né? Então, a gente está se concentrando numa região, em peixes ou em sondas que vão entrar na amostra e vão produzir um mínimo de dano físico, porque a massa deles é muito baixa, né? Então, a transferência de energia é muito baixa. Como é que a gente avalia a formação de vacâncias, né? Por meio de simulações computacionais, por exemplo, né? Existem alguns modelos analíticos, semi-empíricos, etc., mas a forma mais comum de se avaliar a formação de vacâncias é por meio de simulações computacionais. E tem softwares de diferentes filosofias. O que a gente adota majoritariamente, e é o que a gente vai ter o tutorial na sexta-feira, é o TRIM, que é um software que está dentro do SRIM, né? É um software que usa a abordagem BCA, Binary Collision Approximation, que ele faz cálculos de colisões binárias, e as colisões elas são calculadas relacionando o caminho livre médio, que depende da probabilidade de interação, e uma simulação de Monte Carlo, né? O
o íon e o átomo, eles são simulados, né? O íon que entra no material e o átomo de recuo, eles são simulados até que eles tenham uma energia abaixo de uma energia final que é definida também dentro do programa. É uma energia é uma opção do usuário, né? O que acontece, que é diferente de muitas metodologias de simulação, como, por exemplo, dinâmica molecular, que na dinâmica molecular, no começo da simulação, você carrega a posição de todos os átomos na memória e evolui o movimento desses átomos de acordo com os potenciais aos quais ele está submetido. No caso do Stream, não é assim. No caso do Stream, ele tem interno as bases de dados de poder de friamento e de probabilidade de interação, então ele calcula um determinado caminho livre-médio e ele simula uma determinada colisão num ponto profundo da amostra. Dado que ocorreu aquela colisão, aí sim são carregadas na memória a posição do átomo daquela posição, né? Então, ele não sabe a priori quais são as posições dos átomos dentro do material. O que isso significa na prática? É que os sólidos para o stream, eles são amorfos, né? Não tem uma dependência cristalina dos átomos do material. Isso a gente tem que saber, porque em algumas situações, como eu falei, a energia de deslocamento ela depende da orientação cristalográfica, né? E no caso do stream, ele interpreta todos os sólidos como amorfos. E aqui, como vocês vão ver na sexta-feira, para cada material que você insere no alvo, você tem a energia de deslocamento, a energia de ligação à rede e a energia de superfície para adicionar, né? Ele já tem uma base de dados interna, mas você pode modificar caso você encontre algum valor mais atual. Então, aqui tem uma simulação de um feixe de hidrogênio de 2 MeVs incidindo no material de silício, né? Então, aqui tem uma das saídas da simulação do Stream, que são vários traços, esses traços brancos são prótons entrando no material, né? E esses traçozinhos vermelhinhos aqui no final são os átomos de recuo, né? São as trajetórias dos átomos de recuo. Ocorre recuo, mas a taxa de transferência de energia é muito baixa, né? A diferença de massa entre o próton e o silício é muito grande. Então, a energia que é transferida para o silício é muito baixa. Aqui tem um gráfico do perfil de danos causado por esse feixe que entrou no material. A gente vê que mais danos são gerados aqui no final da trajetória, que é justamente onde ocorre onde tem o maior poder de filamento nuclear, e uma das informações que a simulação dá é o número de vacâncias gerado para cada próton que ele propagou nesse material. E você pode ver aqui que foram geradas 50 vacâncias para cada íon que entrou no silício, né? Aqui tem uma outra simulação, que não é uma simulação pertinente à análise de materiais, é uma simulação pertinente à implantação iônica, né? Por quê? Porque é usado um feixe mais pesado e com uma energia menor, 10 vezes menor, né? Então aqui eu simulei um feixe de boro entrando no silício com 200 keVs de energia, né? Agora, o que a gente vê aqui, os traços brancos seriam as trajetórias dos íons de boro dentro do material. Você veja que abre muito mais, fica muito mais disperso, justamente porque o poder de friamento nuclear, nesse caso, é bastante maior do que no caso do próton. Em vermelho são as trajetórias dos recuos, e em verde é o ponto onde seja o íon de boro ou o átomo de silício de recuo parou, né? Então veja que tem uma distribuição, enquanto no caso do feixe de prótons, eles ficaram muito concentrados aqui nessa posição, teve alguns outliers aqui que vieram para cá, mas a maioria deles ficou aqui. E aqui, no caso do boro, eles ficam bastante espalhados, né? Já nesse caso, veja só, a distribuição de vacâncias dentro do material, ela já adota um formato bem mais disperso, e nesse caso foram gerados quase 800 vacâncias para cada íon que entrou no material, né? Então aqui eu estou contrastando uma situação
de implantação iônica com uma situação de análise de materiais para mostrar que o número de vacâncias geradas é muito menor para o caso dos feixes de análise de materiais, mesmo a energia sendo 10 vezes maior. Né? A massa é muito menor e a maior perda de energia se dá pelo poder de friamento eletrônico, e não pelo poder de friamento nuclear. Veja só, do ponto de vista de alguém que está fazendo uma análise de materiais, você quer fazer uma análise não destrutiva, basicamente. Esse é o objetivo. Mas a geração de vacâncias não necessariamente é ruim. Né? O que acontece aqui, por exemplo, nessa implantação, é que o boro está abrindo espaço na rede do silício. Né? Quando ele remove o silício da posição, ele está gerando as vacâncias. As vacâncias são espaços em branco ali que podem ser substituídos depois. Esses íons de boro e os átomos de silício de recuo, eles ficam intersticiais na rede cristalina. Eles ficam ali gerando tensões mecânicas na rede dos átomos. Depois da implantação iônica, se segue um processo de annealing, se aquece a amostra. E nesse processo de aquecimento, esses átomos que são intersticiais, eles vão poder apresentar um movimento de difusão. E nesse movimento, pode ser que aconteça de um átomo de boro, que ficou ali intersticial, ocupe uma posição que antes era ocupada por um silício que foi deslocado. Quando isso acontece, o boro entra naquele potencial e ele passa a fazer parte da religação química do material. É assim que se gera a dopagem do silício com boro para se produzir semicondutores, por exemplo. Então, para o caso de análise de materiais, a vacância, a geração de vacância pode não ser o que você quer, não é o que você quer. O que você quer fazer é uma análise de materiais. Mas para a implantação iônica, geralmente o que você quer é abrir uma vacância para poder popular aquela vacância com outro elemento. Bom, quais são os efeitos macroscópicos da geração de vacâncias? Aqui, o que eu vou falar é do caso extremo. Né? Então, a geração de vacâncias ela pode ter efeitos na condutividade do material, na densidade do material, porque de uma vez que o átomo não ocupa mais a sua posição original, além de aquela posição ficar em branco, a ligação da rede fica enfraquecida, porque ali não tem mais um participante. Ali, né? Então, a ligação da rede total, ela depende da posição correta de todos os átomos. Tendo um fora do lugar, se enfraquece a ligação de todos os átomos e aquela rede, ela dá uma esticada. Né? Também tem bastante influência na resistência do material, na difusão de outros elementos pela rede cristalina e também no aprisionamento de hidrogênio. Por que eu estou falando isso? Quando você remove um átomo da sua posição original, naquela vacância é um lugar propício para se acumular hidrogênio. E hidrogênio dentro de ligas metálicas promove o enfraquecimento da liga metálica. Né? Esse é um tópico de estudo da metalurgia. Né? Uma coisa interessante para eu mostrar, que eu pelo menos acho curioso, é essa imagem que está na direita do seu monitor. Né? Então, aqui a gente vê um cilindro de metal, né? E aqui tem uma escala para a gente ver o tamanho desse cilindro. Né? Esse cilindro ele foi posto dentro de um reator nuclear. Né? Esse cilindro recebeu uma dose de 1,5, 10 a 23 nêutrons por centímetro quadrado. Esses nêutrons eles geram vacâncias, assim como os íons geram vacâncias, como eu expliquei agora. Essas vacâncias enfraquecem as ligações da rede cristalina, esse material dá uma esticada, e o que você vê aqui é um efeito de inchaço do material. Né? Então, esse metal que foi irradiado e ficar muito mais frágil em relação ao material original, e ele apresenta esse inchaço devido ao relaxamento das ligações metálicas dos elementos do material. Né? Isso é um exemplo de um tipo de dano de radiação que é estudado, né? A produção de dano de radiação em material são estudados em diversos contextos,
materiais para reatores nucleares, tanto de fissão quanto de fusão, talvez a parte mais onde se tem uma pesquisa mais intensa a respeito de danos de radiação em materiais, mas também em dispositivos semicondutores, em dispositivos eletrônicos. Né? Aqui tem uma outra imagem daquelas varetas que vão nos reatores de fissão. Né? Dentro dessas varetas é colocado o material combustível, e depois de anos de funcionamento, o que você vê é que as varetas acabam tendo tamanhos diferentes, justamente por causa da dose que elas recebem. Né? O comentário que eu quero fazer aqui é o seguinte: essa variação de tamanho ela ocorreu por uma dose de 10 a 23 nêutrons por centímetro quadrado. No LANF, quando a gente faz uma radiação de uma amostra, a gente deposita na amostra algo em torno de 10 a 14, 10 a 15 átomos por centímetro quadrado. Né? Então, são 8 ordens de grandeza de diferença. Né? Além disso, por exemplo, no laboratório de implantação iônica, depois de uma semana de implantação direto, 24 horas, você consegue, a duras penas, fazer uma implantação de 10 a 17 átomos por centímetro quadrado. Né? Que ainda é 6 ordens de grandeza diferente disso daqui. Então, isso aqui é uma situação extrema, extremíssima. Né? Não é relacionada a nada que se faz no LANF. Eu estou mostrando como uma consequência da criação de vacâncias no seu limite extremo. Tá certo? Outro processo importante é o processo de sputtering. Esse processo de sputtering é um processo secundário. Né? Ele não é um processo primário. Isso porque a cascata de colisões pode resultar na transferência de energia para aqueles átomos que estão ali localizados na superfície, de forma que você produza um impulso para esse átomo para que ele saia do material. Né? Ele gere uma vacância, mas ele não fique intersticial, né? Ele seja removido do material. Aqui tem um exemplo, uma figura que exemplifica isso que eu estou falando. Né? Então, por exemplo, tem um íon que incide naquele átomo, que é o recuo primário. Né? Depois da colisão, esse íon ele é espalhado, ele pode colidir com esse outro carinha aqui que está na superfície, transferir energia suficiente para que ele seja removido do material. Ou, por exemplo, o recuo primário aqui, o átomo que é o recuo primário, no movimento dele, ele pode colidir com esse vizinho dele pode colidir com outro vizinho, e esse carinha aqui do canto pode ser removido do material. Ou então, ele, primário, colide com esse outro carinha aqui da superfície e remove ele para cá. Né? Então, veja, o processo de sputtering ele não é um processo primário, ele é um processo secundário. Né? Você poderia me perguntar, e se esse íon colidir de forma rasante com esse cara aqui e remover ele do material direto? Aí o que acontece é que a gente chama esse átomo que sai daqui de átomo de recuo. Por quê? Porque a transferência de energia dele aqui é dada pelo fator cinemático de recuo. A energia desses outros átomos que saíram aqui, ela não é dada pelo fator cinemático de recuo direto. Né? Existe uma transferência de energia desse átomo e depois para esse átomo aqui. Você não sabe a priori qual é o ângulo de saída desse cara e nem o ângulo de saída desse cara. Existe uma distribuição aleatória de transferência de energia para esses caras aqui. Então você tem os átomos que são removidos aqui pela colisão primária, que tem uma energia bastante alta, é uma fração da energia do íon incidente, e você tem esses outros caras que têm uma distribuição de energia bem menor e contínua, né? Praticamente. Né? E essa distribuição de energia é fruto dessa aleatoriedade dos eventos que vão gerar o processo de sputtering. Então, a gente diferencia esses dois por causa disso. Como é que a gente faz a avaliação do processo de sputtering? A gente vai ver também no tutorial que o SRIM também faz a avaliação do processo de sputtering. Esse é o processo, é um processo bastante usual. Né? Mas também existem fórmulas semi-empíricas para se calcular a taxa de sputtering de um determinado material. Né? Se usa, por exemplo, a fórmula semi-empírica de Bodansky, que pode ser encontrada nesse paper aqui de 1984. Né? Existem aqui, essa fórmula é um pouco complicada,
Mas o que é importante a gente perceber aqui é que na fórmula aparece esse SN de Thomas Fermi. SN é o poder de freamento nuclear de Thomas Fermi, que é essa curva azul, que é o poder de freamento nuclear. Então, o sputtering está altamente relacionado com o poder de freamento nuclear por causa das colisões binárias, né? Então, nessa expressão de Bodansky tem esse parâmetro Q e esse parâmetro ETH, que são dois parâmetros de ajuste dessa função. E você pode encontrar eles na literatura para fazer a avaliação do par íon material que você quer avaliar, né? Um relatório bastante extensivo é esse relatório do Instituto Max Planck de Física de Plasma, que foi escrito pelo Eckenstein, e lá você vai encontrar uma série de alvos, né? Por exemplo, aqui a gente vê uma tabela de ouro, e o projétil, aqui nesse caso o hidrogênio, o deutério, o hélio-3, né? E o ângulo de incidência, né? Que é o que caracteriza essa tabela aqui. Então você vê os dados experimentais e as funções de Bodansky ajustadas para as combinações de alvo. E aqui estão os valores de ETH, né? TH de threshold, que é a energia mínima para remover o material do átomo do material, que seria a energia de superfície lá, que a gente definiu algumas tabelas atrás, e também tem esse Q, que é a taxa máxima de sputtering, né? Então aqui você encontra os dados experimentais e o ajuste que o Eckenstein fez para esses dados. Uma coisa interessante é a gente notar isso aqui, como o poder de friamento, como a taxa de sputtering depende do poder de friamento nuclear, a taxa de sputtering ela predomina, ela é mais alta para energias muito baixas. Nesse caso aqui, em um valor aí perto de 6, 7 kevs, alguma coisa assim, 8 kevs, né? Então, quando você vai para energias mais altas, você vai para taxas de sputtering cada vez menor. E isso é importante a gente notar, porque para as energias do LAMF, para as técnicas que são feitas no LAMF, a taxa de sputtering é extremamente baixa, né? Então não ocorre a remoção de material por sputtering nos feixes do LAMF. Não só porque os íons são muito leves, o poder de friamento nuclear é muito baixo, mas também porque a energia é muito alta. Aqui tem uma simulação que compara isso, né? Então aqui tem uma simulação de argônio implantado com 30 kevs, onde a gente vê que o poder de freamento ele domina na condição de baixa energia e íons pesados. E para hidrogênio de 3 MeVs, talvez você não consiga ver aí, mas o poder de freamento nuclear está aqui, ó, tá aqui nessa região. Aqui. Então, aqui, nesse caso, o que se predomina é o poder de freamento eletrônico. O poder de freamento nuclear é muito baixo, né? E o que me leva a discutir agora os danos químicos, porque é o que predomina para o regime do LAMF, né? São os danos químicos, eles ocorrem onde o poder de freamento predomina, porque a interação do íon se dá majoritariamente com os elétrons, e, portanto, ele acaba quebrando as ligações moleculares do material, né? O número de deslocamentos é muito reduzido, como você pode ver aqui pelo gráfico do poder de friamento nuclear. E existe uma relação entre o dano químico e a resistência térmica do material, né? A estabilidade térmica do material. E é isso que eu quero discutir um pouco com vocês. Veja só, aqui eu tenho uma tabela mostrando a energia de dissociação de algumas ligações típicas, né? Então, a ligação carbono com carbono tem uma energia de dissociação aí por volta de 3 a 3,8 eletronvolts, né? Uma ligação dupla, carbono-carbono, ela tem aí uma energia de dissociação de 6,4. Carbono e hidrogênio varia entre 3,9 e 4,3, né? Carbono com flúor, 4,7, e assim por diante, né? Essas energias, elas são importantes porque a taxa, se você se lembrar da aula de interação de íons com a matéria, a transferência de energia do íon para o elétron supera esses valores grandemente, né? Então, o que vai acontecer
que ligações desse tipo elas podem ser quebradas, né? Então imagina, por exemplo, que você tem dois átomos de carbono conectados por uma ligação, passa um feixe iônico aqui, um íon do feixe iônico, quebra essa ligação molecular, e esses dois carbonos ficam com as suas ligações pendentes. Se nada acontecer, os dois carbonos vão refazer essa ligação, e aí você não percebe nenhuma alteração, né? Isso é bastante comum de acontecer com os materiais metálicos. Então o íon passa, quebra a ligação, os íons ficam parados lá, com as ligações pendentes, passa um tempo, eles refazem essa ligação. Agora, em materiais mais frágeis ou materiais que tenham estabilidade térmica reduzida, o que acontece é que, uma vez que quebra essa ligação, esses dois átomos que estão com a ligação pendente, eles têm mobilidade para andar dentro do material. E quando eles fazem isso, eles não conseguem se enxergar mais, né? O potencial não, de que está ali para aquela ligação não consegue se enxergar mais e essa ligação não é refeita. Ou, se ela for refeita, é refeita com um outro ponto pendente de uma outra molécula vizinha, né? Então é por isso que quando a gente fala de danos químicos, a gente fala muito de danos em polímeros. Os polímeros são muito estudados com relação à sua estabilidade à radiação, né? Justamente porque eles apresentam essa mobilidade, né? Os materiais metálicos, por exemplo, têm estabilidade térmica extremamente superior aos polímeros, né? Os elementos dentro do polímero, uma vez que ocorre uma quebra molecular, eles têm mobilidade suficiente para se movimentar e acabar fazendo ligações com moléculas pendentes vizinhas, né? Então, por exemplo, o que pode acontecer é que você quebra a molécula, né? Uma vez que se isso aqui é um desenho representando a cadeia original polimérica, você pode quebrar essa cadeia e, eventualmente, essas pontas elas ficam pendentes mesmo. Pode encontrar um átomo de hidrogênio ali dando sopa para fazer a supressão dessa terminação, mas pode ser que você simplesmente tenha como efeito a redução do tamanho da cadeia polimérica. Uma outra possibilidade é que você tenha uma quebra de uma molécula e ela acabe se ligando com outra molécula vizinha que também foi quebrada, né? Esse aqui é o entrelaçamento. Você pode encontrar na literatura esse aqui como sendo crosslink. Você pode também, por exemplo, quebrar uma ligação de um carbono com um hidrogênio e essa ligação pendente vai reforçar a ligação desse átomo de carbono com outro átomo de carbono vizinho. Então, um átomo de carbono que tinha uma ligação simples com um carbono e com um hidrogênio, ele perde uma ligação com o hidrogênio e reforça a sua ligação com o carbono. Aí a gente chama isso de insaturação. Bom, os polímeros eles são amplamente estudados por vários motivos, né? Seja por motivo tecnológico, por exemplo, tem muitos polímeros que fazem parte de satélites, por exemplo, que a gente tem que estudar a estabilidade deles em relação à radiação, mas também porque polímeros são moléculas orgânicas muito próximas a moléculas orgânicas de proteína, etc., né? Então, por isso que eles são amplamente estudados, com a vantagem de que não é necessário uma avaliação ética a respeito do estudo, né? Aqui tem um exemplo muito interessante a respeito do que pode acontecer ali com a quebra molecular da cadeia polimérica, e eu quero usar esse exemplo para mostrar para vocês o que pode acontecer com esses danos químicos, né? Esse aqui foi um estudo que eu fiz a respeito da degradação do cápton, que é um polímero da família da poliimida, por irradiação de hélio de 2 MeV, né? Então, o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico são diversas medidas, a gente chama de Real-Time Scattering Analysis, que a gente fez no LUNF. Cada um desses pontos é uma medida, e aqui, na verdade, tem 3 irradiações sobrepostas, por isso que tem uma nuvem de muitos pontos, né, para definir faixas de incerteza. Mas aqui no eixo X está a energia depositada pelo feixe na amostra por unidade de massa, né, é a dose em megarad. E no eixo Y você tem a
divisão da concentração de hidrogênio, em verde, para a concentração de carbono. Em azul, você tem a divisão da concentração de oxigênio para o carbono. E em vermelho, a de nitrogênio para carbono. Né? Então, o que a gente vê, por exemplo, é que com o avanço da dose, conforme você vai depositando energia na amostra com o feixe de hélio, a quantidade de nitrogênio na amostra permanece constante. Né? Esse traço, essa linha tracejada, é a concentração inicial do cápton. Já o oxigênio, a gente vê que os pontos experimentais começam a se afastar da linha tracejada para baixo, tá vendo? Mostrando uma redução da concentração de oxigênio na amostra. E o gráfico em verde mostra a redução da concentração de hidrogênio na amostra, que é muito acentuada em relação aos outros casos. Né? E aqui, essa sombra verde é digamos que é a faixa de incerteza do ajuste dessa função aqui. E essa função, ela vem do modelo de Adel, que foi publicado em 89. E esse modelo de Adel é o que eu quero discutir com vocês, porque ele é bastante didático para o que acontece para os efeitos de radioquímica, né, os danos químicos de radiação. O que acontece aqui é o seguinte, o modelo de Adel faz a seguinte suposição, de que uma molécula de H2 vai ser formada se o íon que incide no polímero consegue ionizar ou quebrar as ligações de carbono e hidrogênio a uma distância tal que, quando os átomos de hidrogênio, os íons de hidrogênio são liberados, eles conseguem se enxergar, um consegue sentir o potencial do outro, e aí eles se atraem e formam uma molécula de H2. Né? Então, é isso que leva em conta o modelo de Adel. E o modelo de Adel, ele prevê uma saturação dessa concentração de hidrogênio. Né? Veja só que a concentração de hidrogênio ela começa a cair com uma taxa muito alta e depois essa taxa começa a diminuir, como se ele fosse estabilizar em uma determinada concentração. Isso porque nessa concentração dá uma distância média entre as ligações CH, tal que quando você rompe essas ligações, os hidrogênios não conseguem se enxergar mais. Então não ocorre a produção de H2. Então isso é um exemplo bastante ilustrativo a respeito do que acontece nesses danos químicos. Né? Dado que você quebra a molécula, pode ocorrer um religamento dessas moléculas de uma forma que não é igual ao original. Né? Nesse caso, resultando numa molécula volátil, que é o H2, que se desprende da amostra e vai embora. Né? Bom, o que é importante a gente ver isso aqui é porque esse aqui é um estudo de degradação de polímero. Mas essa foi uma irradiação que durou 6 horas. Né? Então, o polímero, ele apresentou toda essa degradação muito rápida no gráfico, mas se eu colocar em escala de tempo, a gente vê que isso é 6 horas de experimento. Né? Por uma análise de feixes iônicos típica, a gente leva 10 minutos para produzir um resultado. Né? Então, nesse tempo de 10 minutos, nem o cápton sofreria um dano como o que a gente está discutindo nesse gráfico. Né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que mesmo para os danos químicos que são gerados pela interação do íon com os elétrons, a gente consegue mitigar ou reduzir a quantidade de danos justamente pelo tempo de medida, porque os tempos de medida são muito curtos. É claro que alguns casos especiais, algumas medidas muito sensíveis, a gente tem que fazer em tempos mais longos. Daí o que a gente precisa fazer é um estudo de estabilidade da amostra em função da dose depositada. Isso é possível de se fazer. Bom, então, conclusões dessa aula. Né? A análise de feixes iônicos no LAMP ela é feita com prótons e alfas entre 800 keV e 3,4 MeV por causa de prótons, 800 keV e 5,1 MeV por causa de alfas. Os danos nessas condições, para danos físicos, a probabilidade de ocorrência é muito baixa. Né? Então, a quantidade de danos físicos é muito baixa. A quantidade de danos químicos ela é um pouco maior, mas ela pode ser controlada, principalmente pelo tempo de medida. Né?
é possível se estimar a quantidade de danos que você vai causar no material. Né? Para isso, a gente pode usar ou simulações computacionais ou ensaios. Né? A gente pode pegar amostras parecidas, coisa do tipo, e estudar a estabilidade dessas amostras pela radiação, para poder fazer um estudo prévio antes de analisar a amostra específica. Né? Para o caso, por exemplo, dos danos físicos, eles podem ter maior influência para aqueles usuários que queiram trabalhar, que estejam trabalhando ou com materiais magnéticos ou com materiais semicondutores. Né? Nesses casos, a produção de amostras é abundante, então esses usuários já produzem uma série de amostras para diversas caracterizações, pode produzir uma a mais para fazer análise com feixes iônicos. Já os danos químicos afetam mais aqueles usuários que usam, que querem analisar materiais orgânicos, por exemplo. Né? Aí, nesse caso, a gente pode controlar os danos, seja pela corrente do feixe ou pelo tempo de medida, né? Mas a gente também pode fazer ensaios prévios para saber as condições de danos que são gerados pelo feixe. Em caso de dúvida, quando você for fazer a sua análise, se você tiver em dúvida, você pode entrar em contato com a equipe científica do LANF, que ela está preparada para te atender. Você pode começar conversando com o Kleber, depois você pode falar comigo. Outras opções são o professor Manfredo, o Nemitala ou a Márcia. Então, na próxima aula, a gente vai ver instrumentação nuclear. A gente vai discutir os detetores, como os detetores funcionam, o condicionamento do sinal produzido pelo detetor. A gente vai ver um elemento importante para a aquisição dos dados, que são os ADCs, e vai discutir um pouco sobre a aquisição dos dados e a histogramação dos resultados. Né? Como é que a gente pode analisar os resultados que a gente obtém. E lembrando que sexta-feira agora a gente tem o primeiro tutorial, né? Vai ser o dia 5 de março, às 16 horas, com o Vitor Aguiar. Ele vai ensinar como usar o stream, né? Como obter tabelas de poder de freamento, vai mostrar para vocês alguns materiais que estão disponíveis no stream, vai mostrar como configurar uma simulação no TRIN, que é de Binary Collision Approximation, e como obter os resultados da simulação que você fez. Tá? Bom, então era isso que eu tinha para dizer por hoje. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Eu teria uma, professor. Não? Alô? Oi. O Fabrício. Isso. Eu tenho uma. Por favor. Lá no slide 9, será que eu só podia voltar lá? Não, mais para frente ainda. Tem a rede de primes. Pode ir mais um pouco. Vai. É aí. O anterior. Isso. Você tinha comentado durante a aula na questão da energia, né, de deslocar o átomo, mas ainda ele ficaria na rede, né? Só que aí ele voltaria e criaria essa perturbação e, no caso, aí influenciaria na parte térmica. Se fosse, por exemplo, fazer uma análise de um quadro, né, um quadro centenário lá, e a pessoa, né, vai falar o seguinte: bom, eu quero fazer mais do quadro, isso passaria para eles que isso pode acontecer. O quanto que influenciaria, por exemplo, na parte estrutural da pintura mesmo? Quase nada, porque a exposição é muito baixa, ou isso tem alguma influência por ser tinta e tudo mais? Então, Fabrício, essa é uma pergunta bastante difícil, porque dependendo de que época é o quadro, aí os pigmentos lá, as tintas, são feitas de formas diferentes. Né? Alguns são feitos com material orgânico, né? com material orgânico, como é que eu posso dizer? Talvez alguém possa falar com um pouco mais de propriedade do que eu a respeito disso, mas tintas mais recentes são feitas de materiais sintéticos, que são um pouco mais resistentes à radiação do que as tintas antigamente, que eram feitas com ovo, por exemplo. Né? Então, depende muito da época enfim. Mas essa transferência de energia para a rede, ela se dá de forma binária, quer dizer, um átomo colide, um íon colide com um átomo lá. E se você for pensar no contexto do material, a quantidade de íons que está entrando no material, ela é muito menor do que a quantidade de átomos que tem no material. Sim. Então, apesar de eu dizer para você que o que ocorre ali
é um aquecimento, esse aquecimento direto, ele é muito pouco significativo referente à quantidade de átomos que tem na rede para dissipar essa energia que é transferida para a rede do material. Né? O que é mais significativo em termos de aquecimento para essas amostras é, na verdade, os danos químicos. Por quê? Porque quando o íon entra, ele sozinho ele consegue agitar uma quantidade de elétrons muito grande no material, que além de quebrar as moléculas ali em volta, também vai dissipar energia pelo efeito Joule. Né? Então, esse aquecimento é mais significativo do que o aquecimento de colisões binárias lá no final, no final da trajetória do íon. Né? Então, essa é uma coisa que, na verdade, tem que se fazer um estudo para cada faixa de tempo dos quadros, etc. Né? É uma coisa. É bastante difícil responder essa sua pergunta assim. Mas aí, no caso, você faria um ensaio, então, talvez, assim, eu pegaria alguma coisa que seria mais ou menos da época, ou do jeito que era feito. Um ensaio, ou, por exemplo, tem muitos quadros que a pintura se estende abaixo da moldura, né? Então, você faz os ensaios naquela região que está abaixo da moldura, por exemplo. Ou então você tem documentado como aquele pigmento foi feito, então você produz aquele pigmento na mesma receita que foi documentada, e aí irradia o material para ver a sua estabilidade. Existe uma série de estudos que pode ser feito, mas enfim, é um problema bastante difícil mesmo. Beleza, obrigado, professor. Eu que agradeço. Mais alguém tem perguntas? Eu tenho, professor. Por favor. Na verdade, você foi respondendo, principalmente no final da aula, mas primeiro, assim, eu tinha visto que técnicas de análise com feixes iônicos, elas não são destrutivas, né? E aí tem todo esse processo que você explicou, que os danos são baixíssimos, e aí eu fiquei pensando, primeiro, tem técnicas, então, que são destrutivas, tipo, que causam danos maiores? Quais são elas? Porque eu não sei. E, por exemplo, se esses danos químicos têm alguma implicação naquelas amostras mais cuidadosas, né, de artefatos históricos ou obras de arte, que tem que ter um cuidado extra, assim, né? Sim, sim. Tem bastante implicação, porque quando você modifica quimicamente o pigmento, você muda a cor dele, né? Então, basicamente, isso é uma coisa que você não quer fazer, né? Mudar a cor de um quadro que vale uma fortuna. Isso você não quer fazer de jeito nenhum, né? O, você pode repetir a primeira pergunta que você fez, por favor? Sim, era que as análises de material por feixes iônicos não são destrutivas. Sim, Aí eu fiquei pensando, quais são as que são? Tá. Tem muitas técnicas que são destrutivas, principalmente aquelas que se baseiam em espectroscopia de massa. Né? Basicamente, nessas técnicas, o que você tem que fazer é arrancar um pedacinho, vaporizar aquele pedacinho com algum plasma, alguma coisa assim, com laser, e aí você faz espectroscopia de massa nos átomos que saem dessa amostra. Né? Então, você tem ICP-MS, você tem SIMS, que são técnicas de espectroscopia de massa, onde você tem que remover material de lá. Né? Tem outras técnicas, por exemplo, microscopia eletrônica. Você não consegue colocar um quadro inteiro dentro de um microscópio eletrônico. Então, apesar da microscopia eletrônica não ser destrutiva, você teria que destruir o quadro para poder analisar dentro do microscópio eletrônico, por exemplo. Então, existem técnicas que são destrutivas per se, né, pela sua filosofia, como as técnicas de espectroscopia de massa, mas tem técnicas que seriam destrutivas por conjuntura experimental, digamos assim. Então, existem diversos tipos de análise, e no caso das análises de feixes iônicos, para fazer análise de bens culturais, por exemplo, você diz que ela é não destrutiva nessas condições de que você fez ensaios, né, porque elas podem ser destrutivas. Se você simplesmente colocar a amostra lá na frente do feixe e irradiar toda a potência, você vai realmente queimar o quadro. Mas o que você tem que fazer é ensaios antes para ter certeza de que você não vai, você vai otimizar as condições para conseguir fazer a sua medida e não destruir o quadro.
Mas isso só é habilitado por causa de um arranjo experimental de feixe externo, né? Que é onde você vai lá e coloca uma amostra na frente do feixe, sem ter que colocar essa amostra em vácuo, né? Então, mesmo a análise de feixes iônicos, dependendo de como você for fazer, você teria que pegar um sampling, né? Um pedaço da amostra para analisar. Mas para o caso do feixe externo, não é necessário. Mas ainda assim, os estudos de estabilidade, eles são necessários. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Entendi, obrigada, professor. Eu tinha mais uma dúvida, mas eu achei mais porque minha internet estava travando na hora e eu não consegui pegar se o sputtering ele causa um dano por si só, né? Esse efeito secundário. Isso. O sputtering ele causa dano por si só. Ele causa perda de material mesmo, né? O material vai ficar mais fino, vai perder massa, etc. Quando eu trabalhei lá na Alemanha, o pessoal fazia medidas de taxa de sputtering, eles faziam a medida de quantidade de material que foi erodida pelo feixe, simplesmente medindo na balança. Né? Então, você põe o material na média massa dele na balança antes de irradiar, mede depois, a diferença de massa é o que foi removido por processo de sputtering. Mas é um processo majoritariamente de baixa energia, né? Um processo que ocorre em energias baixas. Entendi, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém tem dúvidas?